bom. Tá bom. Mas precisa fazer silêncio, meu filho. Quieto. Bom, oi gente, aqui é a Cronos. E bom, nesse vídeo eu vim trazer o meu relato sobre como foi a minha experiência no hospital psiquiátrico. Eu não tô aqui pra romantizar esse tipo de assunto. Não tô dizendo que é bom você ir para um hospital psiquiátrico, longe disso. Mas eu vim aqui mostrar como é que foi a minha experiência e responder algumas perguntas que me fizeram, tá? Bom, vamos lá. Para eu chegar no hospital psiquiátrico, eu passei pela emergência do meu plano de saúde. E isso foi em março de 2025. Eu passei pela emergência, pelo psiquiatra da emergência, na verdade. Quando ele liberou a minha internação, o plano de saúde fez a solicitação da minha vaga para o hospital psiquiátrico, que eles cobrem. E eu fiquei no hospital do plano de saúde por uns 3 dias, mais ou menos. Não fui para casa, esperando abrir a vaga no hospital psiquiátrico. Nisso, chegando lá, eu passei por um psicólogo primeiro, só para ele saber se a minha internação era voluntária ou não. Fizeram a minha ficha sobre o que eu sou alérgica, sobre o que eu como ou não como, o que eu gosto de comer. E bom, vou retirar meus piercings, meus brincos. E depois disso eu não vi mais meu acompanhante. Me encaminharam lá pra cima, pro setor onde eu ia ficar. E lá eu esperei as minhas coisas chegarem. Conheci as enfermeiras de lá. E eles me mostraram o meu quarto. Chegando no meu quarto, eu ia dividir o quarto com outras 2 pessoas. Uma menina da minha idade, mais ou menos, e uma senhora. E, bom, lá no quarto tinha um armáriozinho pra você botar as suas coisas e um frigobar no quarto, junto com o banheiro. Nosso banheiro era dentro do quarto. Não sei até que ponto isso é bom. Mas, enfim. Nós tínhamos direito à visita 3 vezes por semana, de meia hora cada. Era meia hora para todo mundo. Se o seu acompanhante, seu visitante atrasou, o tempo que ele atrasou, vocês perderam. Era de 9 até 9h30. Ele tinha que chegar nesse período de tempo se ele quisesse ver você ainda. Se não, perdeu o dia da visita. Também tínhamos várias atividades para fazer, como aula de música, pintura, etc. E bom, eu vou começar a responder as perguntas. Como foi sua estadia lá? Bom, já contei, né, basicamente. Mas se for pedir a minha opinião sobre como foi a minha estadia lá, eu digo que foi boa. Boa porque era o que eu tava imaginando, mas me surpreendeu também. Porque eu não pensei que eu fosse conseguir fazer amizades lá dentro, por exemplo. Nunca pensei que eu fosse conseguir coisas que eu nunca fiz. Tipo, aula de música.
Eu nunca fiz aula de música. Aromaterapia, nunca tinha feito, não sabia nem o que é. Então, assim, foi uma experiência que teve seus lados positivos, mas também tiveram lados negativos. Tipo, mexe muito com o seu psicológico o fato de você estar lá dentro de um grande prédio, todo gradeado, com telas em todas as janelas, sem você poder sair, sem você poder pegar o seu celular e falar com o seu namorado, por exemplo, contar como é que foi o seu dia. Então, assim, também tem o fato do perigo. Por exemplo, no meu caso, teve uma paciente agressiva que bateu em outra paciente. E depois disso eu fiquei com muito medo de entrar no campo de visão dela. Eu não queria nem que ela me visse. Queria ser invisível perto dela. Com medo dela partir pra cima de mim do nada, que nem ela fez com a outra menina. E, bom, essa menina quebrou uma porta. Sabe aquelas portas sanfonadas do banheiro? Pronto, ela quebrou aquilo no soco, porque tinha ficado com raiva. Bom, então, tipo assim, tem um certo risco a se correr estando no hospital psiquiátrico, mas o que você aprende lá dentro e ganha lá dentro também vale a pena. Não tô falando pra vocês irem se internar no hospital psiquiátrico, não. Meu Deus, pelo amor de Deus, não levem pra esse lado. Só que, tipo, quem já tá lá, quem teve que ir pra lá e passou por isso, também tirou coisas boas, além das coisas ruins, ok? Pelo amor de Deus, não entendam errado. Qual foi o pior e melhor momento com a internação? Pior momento foi o momento da briga que eu tive. Porque o quê? Eu já tava estressada, com raiva, cansada de estar lá dentro. Isso nos primeiros dias. Que a outra menina começou a fazer escândalo dentro do meu quarto. Eu fui lá e puxei o cabelo dela. Assim. Simples assim. As enfermeiras veio, apartaram a briga. Foi tipo... Foi um descontrole meu que eu nunca imaginei que iria acontecer. Eu nunca imaginei que eu iria brigar com outra pessoa fisicamente. Mas foi algo que aconteceu. E o meu melhor momento eram as aulas de música. Ah, não eram as visitas, você não gostava de receber visitas? Não, eu adorava receber as visitas, eu precisava receber as visitas. Não tinha como não ficar sem as visitas, porque eu ficava me sentindo muito mal. Nunca aconteceu de eu ficar um dia sem visita. Todos os dias eu tinha visita, meu marido ia em todos. Aí... Por que as aulas de música? Porque a professora deixava a gente escolher as músicas que a gente queria ouvir. Dava instrumentos pra gente acompanhar a música com instrumentos. Era um momento relaxante, tão calmo, tão zen. Eu não tinha o que reclamar. Toda vez que tinha aula de música, eu queria ir. Eu ia. Não queria ficar de fora. Próxima pergunta. Como era a questão de alimentação lá? Tinha algum tipo de dia para cada comida ou era sempre a mesma coisa? Bom, a alimentação lá era boa. A comida não era ruim. Era comestível. Você, na hora que você entra, eles perguntam pra você que tipo de comida você gosta, o que você não gosta de comer e tudo mais. Pra eles fazerem o cardápio baseado mais no seu gosto, para que você coma. Teve uma amiga minha que ficou no quarto comigo. Ela era muito frescurenta pra comer. Ela não comia todo tipo de coisa. Aí
ela sempre falava com a nutricionista de lá, eles tinham uma nutricionista, dizendo, olha, eu não como isso, olha, eu não como aquilo. Aí eles faziam um prato especial pra ela. Por exemplo, era macarronada, ela não come macarrão. Eles vão lá e faziam um prato com arroz pra ela, sabe? Era sempre assim. Só que, tipo, a gente não sabia o que ia ter até descer lá pra baixo. Porque o refeitório ficava no andar de baixo. Então, não tinha muito como a gente saber o que ia ser a comida. Então, eu não posso dizer pra você que tem um dia específico pra cada comida, porque eu não repetiam, às vezes não repetiam as comidas. Eram comidas diferentes quase todas as vezes. 4 refeições: café, almoço, lanche e janta. Você não era obrigado a comer nas 4 refeições, mas tudo que você deixava de fazer, eles passavam pro seu psiquiatra, porque é ele que cuida da sua saída. Tipo, ela não tá comendo, passava pro psiquiatra. Ela não quer ir nas atividades, passava pro psiquiatra. Ele decidia o que fazer com essas informações. Próxima pergunta. Celulares eram realmente proibidos ou só não podia ter acesso à internet? Celulares eram estritamente proibidos. Você não podia ter acesso a nenhum tipo de eletrônico. Apenas o telefone de ligação, que os parentes podiam ligar para o hospital psiquiátrico para falar com você. E, bom, esse é o único eletrônico que a gente podia pegar. Fora na aula de música, que a gente podia mexer no computador para escolher a música. Mas era coisa rápida, coisa que 30 segundos, escolheu a música, acabou. Então, assim, não podia. Não pode, acredito eu, até hoje. E próxima pergunta. Tinha algum tipo de rotina ou você só fazia algumas metas que tinha que fazer diariamente e não importava muito o que fazia? Tinha rotina, sim, porque nós tínhamos atividades. Tínhamos horário certo para cada atividade que ia ter, seja aula de educação física, aula de dança, aula de música, de artes. Tudo tinha um horário certo para acontecer. Então, tipo assim, o tempo livre que a gente tinha era mais na parte da tarde, depois do almoço, assim, quase chegando no lanche. Era o tempo livre que a gente tinha pra fazer o que a gente quisesse. Mas, tipo assim, você não era obrigado a ir para as atividades. Você podia ficar na aula se quisesse. Eu ia, na maioria, mais por conta da influência das minhas amigas que eu fiz lá, do que por outra coisa. Porque se eu pudesse, eu teria ficado no meu quarto o período inteiro que eu passei no hospital psiquiátrico. Bom, tinha horário certo para tomar medicação, tinha horário certo para comer, tinha horário para fazer tudo, menos para ir no banheiro e tomar banho. Isso aí você ficava livre para fazer a hora que você quisesse. E bom, próxima pergunta. Como era o lugar que você ficava? Tinha quartos separados ou você dividia com outras pessoas? Eu dividia o quarto com outras pessoas. As únicas pessoas que tinham quartos separados é aquelas pessoas que o plano tinha um apartamento no hospital. Aí nesse apartamento você ficava sozinha, só você no quarto. Não era o meu caso, eu dividi o meu quarto com outras pessoas. Bom, próxima pergunta. Qual a sensação de hoje saber que naquele momento foi preciso ir para um hospital psiquiátrico? Bom, a sensação que eu tenho agora é de que eu tava muito mal. Tava muito, muito mal mesmo. Eu não tinha mais controle das minhas ações. Eu fazia coisas que eu não queria fazer. Eu falava coisas que eu não queria falar. Então, no momento da internação, eu sabia que era o melhor pra mim.
que eu ia conseguir melhorar, que eu ia conseguir seguir minha vida depois que saísse de lá. Quando você aceitou mentalmente a ideia de se internar? Em que momento tomou essa decisão? Eu aceitei a ideia de me internar assim que eu conversei com meu esposo sobre isso, depois que eu saí do hospital, do plano de saúde. Porque ia ficar um clima desagradável em casa, porque ele ia ficar com medo de ir pro trabalho e eu ia ficar com medo de ficar sozinha. Eu não queria ter que ficar indo pra casa de outras pessoas, porque eu não queria incomodar. Então, o momento que eu aceitei foi quando eu percebi que era a minha única opção. Para eu poder melhorar, eu tinha que passar por aquilo. E assim eu passei, eu aceitei e fui atrás da internação. Porque se eu não aceitasse isso, se eu não aceitasse que eu realmente preciso de ajuda médica especializada 24 horas por dia, que eu precisava, né? Eu não ia melhorar nunca. Eu ia ficar presa nesse limbo infinito. Então assim, quando eu aceitei que eu tava doente, eu aceitei que eu precisava da internação. Bom, foi isso. Não lembro se eu já falei, mas o tempo que eu fiquei internada foram 15 dias. E bom, obrigada por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E até o próximo.